junto com o da ESP, e hoje nós temos para apresentar para vocês o nosso palestrante, administrador César Buais Dalmasso, que vai falar sobre desenvolvendo pessoas com oferta, sustentabilidade e monetização, o PI 44. Professor César, palestrante, é doutor em administração pela FCU Orlando e está cursando pós-doc pela Profinit UFT, em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. É mestre em marketing pela PUC do Rio Grande do Sul, consultor de empresas, cursou MBA internacional em gerência de projetos pela FGV, parecerista e professor convidado por diversas instituições nacionais e internacionais. Palestrante e autor de 3 livros na área de administração. Então, ele vai conduzir com vocês e pediu para que informasse. Ele vai fazer toda a explanação e perguntas, ele vai deixar um espaço no final para cada um tirar suas dúvidas. Tudo bem? Então, com vocês, o nosso palestrante, César Buais. Primeiramente, queria agradecer novamente o convite da Associação Brasileira de Administração, da Sindaesp. É um prazer rever, inclusive, alguns amigos aqui, professores. Eu vou ser bem objetivo, até porque o modelo ele é extenso e, enfim, é oriundo de uma tese de doutorado, né? Então, eu vou trazer alguns pontos principais. E aí, o que está acontecendo agora nessa evolução dele com esse pós-doutoramento, tá? A questão é a seguinte, eu gosto bastante da Disney, né? E a Disney, principalmente anteriormente à pandemia, ela tinha, digamos assim, um padrão de atendimento excelente em comparação pelo seu tamanho, né, de empresa. Então, quando eu conheci a Disney em 1998, eu fiquei surpreendido com a eficiência do atendimento deles, né? Então, começou por aí, né? Aí eu cursei administração enfim, e fui me aprimorando nesses cursos que a professora Fátima, enfim, citou. E lá em Orlando, na FCU, eu fiz, então, esse modelo, que PI hoje de propriedade intelectual, né, de 44 variáveis. E que envolve 3 grandes áreas, que são inovação, gestão de pessoas e filosofia Disney. Tá? E foi aplicado para o doutorado em parques temáticos brasileiros, porque no doutorado a gente precisa fazer algo que seja único, que ninguém tinha, né, enfim, feito até então. Então, passou-se por todo um processo aí, a estrutura, digamos assim, do PI 44, vocês vão olhar tanto no artigo quanto na apresentação que eu enviei para o WhatsApp a todos, ela é baseada no Instituto Americano de Desenvolvimento de Modelos de Negócios, tá? Que divide num tripé, que é oferta, sustentabilidade e monetização. Então, hoje, o Jim Moyerhausen, que foi o autor, né, e é presidente desse instituto, vários modelos de negócios acabam procurando essa referência, porque ela é muito forte, para desenvolver os seus próprios modelos de negócio. Então, foi o que eu fiz também, lá em 2015, 16, 17, enfim, quando eu fiz esse UPI 44, para trazer, de acordo com a pesquisa, a gente fez uma pesquisa bem profunda, entrevistando uma coleta de dados, inclusive com, né, professor Celso está aí, Opa. Com diversos expoentes, digamos assim, dessas 3 áreas da inovação. Enfim, por exemplo, nós tivemos a participação do Dr. Jim Cunningham, que infelizmente faleceu. Ele foi diretor da Disney University, né,
Então, a gente teve essa validação, esse apoio aí com coleta de dados, né? E a gente chegou em 44 variáveis, né, que foram, enfim, aplicadas nessa apresentação do modelo. Eu não vou ler todas, mas eu vou citar, por exemplo, assim, a intenção do PI 44 é trazer centros de treinamento para o Brasil. Centros de treinamento e para as empresas que são mais desenvolvidas ou que têm um porte maior, as universidades corporativas. Então, a intenção foi trazer isso para parques temáticos, né? Depois, inclusive, eu fiz o livro, que vou mostrar para vocês aqui, inclusive como um colaborador do professor Celso, né? Aqui. Eu vi que os opinantes, inclusive a professora Terezinha Covas, o professor Rafael Oliveira, a professora Fátima, que estão aqui presentes, né? E a professora Rosana Pavanelli, que também faleceu, eles foram opinantes nesse livro. Eu pedi para que eles lessem o material e dissessem, né, algumas palavras antes de lançar o livro. E a doutora Rosana Pavanelli, na época, ela era coordenadora do Post-MBA em Gestão da Inovação da FGV, e ela disse, poxa, César, mas isso aqui não é só para parques temáticos. A professora Terezinha Covas também, o professor Rafael, isso pode ser aplicado em diversas indústrias, né? Mas isso, no doutorado, eu não podia fazer, porque a gente tem que ser bem específico. E aí eu fiquei com essa sementinha, né? Pensando como que eu poderia fazer isso, né? Enfim, o centro de treinamento, assim como os principais resultados da pesquisa naquela época, então, para a gente ter uma universidade corporativa ou um centro de treinamento de acordo com o PI 44, com inovação, desenvolvimento de pessoas e filosofia Disney, a gente chegou nessas 44 variáveis, tá? Que são integradas em oferta. A oferta é aquilo que a gente vai oferecer enquanto centro de treinamento, né? Então, vou trazer 4 itens aqui que eu achei importantes, tá? Por exemplo, conectividade é um item extremamente relevante dentro da pesquisa. Então, assim, as pessoas, quando a gente vai oferecer um treinamento, elas precisam estar conectadas entre si. Então, é o que a gente está aqui agora, a gente nota isso, né? A disponibilidade, né? Outro item que está bastante relevante, né? Aí, trazendo questões da Disney, por exemplo, espírito de serviço apareceu muito, né? Então, o espírito de serviço é gostar de servir. Não é que o servir seja um ato de subserviência, né? Que às vezes as pessoas... Por exemplo, aqui eu estou hoje no meu escritório aqui, tá? Então, depois eu posso mostrar para vocês, aqui em Porto Alegre, na CBD, que é o meu escritório. O meu escritório é tipo uma sala de estar, porque isso eu aprendi com a Disney, né? O espírito de serviço, ou seja, eu gosto de servir um cafezinho para o meu cliente. Para mim é um prazer. Mas a gente encontra por aí em algumas empresas o que acontece? Não, eu não sirvo o café, né? Alguns executivos lá, não, eu não sou pago para isso. Eu já ouvi muito disso, né? E é justamente o contrário. Nesse modelo, a gente tem que dar o exemplo, né? A gente busca aqui, por exemplo, lá na Disney, a gente aplica isso, né? O espírito de servir é a criança derrubou um sorvete lá no parque, o cast member, que é o membro do elenco, né, o funcionário Disney, ele já está autorizado a dar um outro sorvete para a criança. Então, assim, são esses itens assim de oferta quando a gente vai oferecer, né? Outro item bastante relevante é a estrutura e layout do ambiente, né? Isso que eu estava comentando com vocês aqui no meu escritório, eu faço tipo uma sala de estar, ou seja, para a pessoa ter liberdade, por exemplo, a gente começa a aplicar em diversas áreas, né? De colocar qual é o seu problema para que a gente possa tentar ajudar a resolver. Tá? Então, tudo isso quando a gente vai oferecer um treinamento, que é essa a ideia, é formar centros de treinamento. Então, a gente, por exemplo, tem a universidade, alguns exemplos, né? Aqui no Brasil, Universidade Accor, a Faculdade Unimed, enfim, várias empresas já estão fazendo isso, né?
cada um com o seu modelo, digamos assim, né? A gente sabe que elas existem e a gente está aqui para oferecer. O item do tripé é a sustentabilidade, e que hoje está em voga, né? A sustentabilidade não é só a sustentabilidade ambiental, são vários itens, né? Por exemplo, convivência é um item de sustentabilidade. As pessoas saberem conviver entre si no mesmo ambiente de trabalho e também fora do seu ambiente de trabalho, que são os stakeholders, né? As partes interessadas, enfim, né? Outro item que, inclusive, foi que eu trouxe, oriundo da pesquisa da professora, da doutora Terezinha Covas, que eu incluí no meu item aqui, é conforto humano, né, professora Terezinha? Depois, se a senhora quiser comentar, foi algo que eu trouxe das pesquisas da doutora Terezinha Covas. Outra questão, adaptação cultural em sustentabilidade, né? Então, assim, por exemplo, quando eu trouxe esse modelo para ser aplicado aqui no Brasil, a gente tem que entender que Estados Unidos é uma coisa, Brasil é outra, né? Então, essa adaptação em qualquer contexto a gente precisa fazer. E o Brasil, ele é um continente, né? Então, a gente tem que fazer as adaptações locais também, tá? Eu vejo muito isso. Existem as diferenças culturais que a gente precisa, enfim, considerar. Transparência é outro item, por exemplo, né? Isso na questão de sustentabilidade. Vou dizer que sustentabilidade não é só, enfim, a questão ambiental, envolve outros itens quando a gente quer treinar pessoas. O objetivo, por exemplo, um dos objetivos desse modelo de negócios, enfim, para centros de treinamento, universidades corporativas, é fazer com que as pessoas trabalhem melhor, né? Que elas consigam conviver entre si melhor, né? Então, a gente trabalha todos os itens, estrutura, layout, são várias questões. E chega no terceiro item do tripé, que é a monetização. E aí, principalmente quando eu falo com o pessoal da área de finanças, né, professor Rafael? É só vem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu nunca vi, com toda certeza, monetização tem que falar disso, mas também quais são os itens, enfim, que agregam, que vão trazer isso, né? Então, por exemplo, as parcerias entre as empresas é um item lá na monetização que apareceu bastante. Né? A competitividade, quando a gente fala em competitividade, é aquele conceito de estratégia, né? De administração. Não é a questão de competir um com o outro, mas sim de ter uma ideia de as pessoas atuarem acima da média dos seus concorrentes, né? Nessa questão. E um item bastante, eu não vou falar de todos, eu só estou trazendo os principais, né? Os que se destacam, digamos assim, é a governança corporativa, né? Foi um item que apareceu bastante nesse modelo. Então, quando vocês quiserem, eu fiz uma apresentação que eu compartilhei lá no nosso grupo do WhatsApp, tem todos esses itens, tudo explicadinho, e também no artigo aí muito mais, né? E no livro mais ainda, né? Então, o livro, na verdade, ele foi eu reescrevi a minha tese de doutorado da FCU e lancei o livro, foi assim que aconteceu. Trouxe esses resultados principais para vocês. Além do livro, tem uma publicação que foi realizada dentro da USP, aí em São Paulo, que é no Congresso de Tecnologia, que acontece anualmente, é uma conferência. A gente publicou em 2017, o livro foi em 2017 também. O livro foi lançado junto com o professor Celso, num evento, né? O professor Celso, se o professor quiser comentar alguma coisa, da área de entretenimento, hospitalidade, enfim, bem interessante. A gente lançou juntos lá, foi bem bacana. O professor Rafael depois fez bem o entretenimento, a gente foi até numa escola de samba, né, professor Rafael? Enfim, são coisas que a gente já estou recordando aqui para vocês, mas nesse momento, eu até recebi uma mensagem da minha professora, eu não sei se ela conseguiu entrar,
a professora doutora Marli Terezinha Vieira, acho que ela está com um compromisso no meio, junto aí. Eu conheci a doutora Marli, a gente foi colegas da Universidade de Passo Fundo, e ela acabou indo depois para o Tocantins, e foi coordenadora, enfim, pró-reitora, e hoje ela atua lá no mestrado de propriedade intelectual, onde ela me sugeriu se eu queria entrar no pós-doutorado, que são 2 fases do processo de seleção. Tem uma seleção na própria Federal do Tocantins e depois no Profinit, que é uma rede de 38 universidades e institutos federais, incluindo a URGS aqui. Alguns que, por exemplo, agora estou fazendo um curso aqui na URGS, então tem esses convênios, essas parcerias. E eu entrei na seleção, isso foi no final do ano passado, e passei. Então, fiquei bem feliz, porque aí veio a oportunidade de expandir o PI 44. Eu sei que alguns já estão levantando a mão, já dou a palavra para vocês, tá? Já estou concluindo. O que eu estou fazendo agora com o PI 44? Primeiro, ele vai virar PI 44 Pro. Vamos acrescentar aí 10 áreas além do entretenimento. Então, a intenção é expandir para que outras áreas, não só o entretenimento, ou não só a administração em si, se beneficie desse modelo. Então, nesse projeto que eu fiz de pós-doutorado, a intenção é que se crie um guia que possa servir tanto para um software ou para um aplicativo para 10 novas áreas. Né? Quais são essas áreas? Só para vocês saberem, tá? A parte de gerenciamento de projetos, a parte de direito empresarial, a parte de contabilidade pública, a parte de psicologia, mentor e coaching, a parte de medicina robótica, a parte de engenharia com impressão 3D, a parte de tecnologia da informação, a parte de agronegócios, a parte de jornalismo investigativo foi trocada agora para diplomacia, tá? E a parte de economia compartilhada. Então, o cuidado que eu estou tendo agora, porque são áreas além da administração, né? Quando eu falo em direito foi a primeira que eu já abordei, né? Então, eu tive que ter todo o apoio da OAB, cada uma dessas áreas a gente tem um conselho, né? Por exemplo, contabilidade, né? Então, a validação com essas áreas são com profissionais, assim como nós da administração, que temos o registro no CRA. Por exemplo, direito já foi feito, tá? Tem 2 áreas que já foram feitas, tá? Então, assim, todos esses profissionais ou empresas, eles têm que ter. No direito foi feita uma entrevista com o escritório de advocacia, tem essa parceria aqui desse curso que eu estou fazendo, porque o pós-doutorado é a gente não sabe nem direito como inicia nem como termina, né? Mas, assim, a gente acaba fazendo cursos complementares, enfim, alguns professores aqui eu sei que já fizeram, mas tudo depende muito mais de nós, né? Não temos mais o orientador, então a gente vai fazendo, e a intenção foi essa. A intenção agora eu já tenho várias pessoas que estão me contribuindo, temos inclusive a presença de um diplomata americano já confirmado para trazer essa parte de diplomacia. Então, eu estou indo para algumas áreas que não, né, agronegócio, que é extremamente importante para o Brasil, né? Então, o que a gente pode contribuir quando a gente fala no agronegócio, por exemplo, em estrutura e layout de aprendizagem, né? Então, nós temos 44 itens para 10 novas áreas, ou seja, são 440 aplicações de possibilidades, né? Então, trazendo isso cada um terá o seu guia. No caso de um software, cada um teria a sua orientação, né? Então, eu vi essa oportunidade, eu vi como uma oportunidade futura já de registro no NPI, porque a gente, no pós-doutorado em propriedade intelectual, a gente tem essa preocupação, né? Nesses registros e tudo mais, e para que essas áreas se beneficiem, né? E nós, claro, eu
também vejo possibilidades de consultoria nessas áreas, de docência e tudo mais. Essa é a intenção dessa extensão, digamos assim, para 10 áreas. Tá? Eu acho que era isso. Eu não quis me estender muito. Eu disse que eu ia fazer em torno de 30 minutos aí, 20 e poucos minutos, para até que a gente possa conversar e que cada um traga as suas indagações. Eu realmente fico muito feliz em ver aqui a professora Fátima, o professor Rafael, vários, né? O professor Bertamati. O professor Bertamati esteve na minha banca, já disse, foi bem exigente, mas foi ótimo. Professor Celso, meu orientador do doutorado, então uma honra. E tem alguns outros aqui. Desculpa se eu não tô citando todos, tá? Enfim, obrigado, doutora Cíntia, pela sua atenção aqui também. E fico à disposição de vocês. Eu não sei se vocês querem dar uma olhadinha, posso mostrar para vocês rapidamente aqui o meu ambiente, que eu falei. Eu estou aqui na minha sala, né? Por favor. Aqui é o meu escritório. Aqui onde eu estou transmitindo a live para vocês, ó. Então tem tipo uma bibliotecazinha, né? Os meus diplomas, os meus livros. Deixa eu mostrar aqui os livros. Os livros eu coloco eles aqui, né? Eu não estou vendo você, meu caro professor César. Mas eu estou agora aqui, eu estou mostrando o escritório. Eu só estou com a tua foto aqui. Nossa. Olha que estranho. Ué, Nós estamos assistindo, todo mundo acho que está assistindo. todo mundo, tá o pessoal normal, está conseguindo me ver? Sim, perfeito. Tá. Eu estou Então, vendo é aquela tua contigo foto aí, Sérgio. da tua capa normal, né? Pode Ah, ser. aí é na minha sala de espera. Então, tenho um Mickey aqui. Esse aqui foi do desenhista original da Mickey, lá com o grupo que eu fiz com o Claudemir Oliveira, de Encântia. Aqui também foi um castelo da Lego que eu trouxe lá de Orlando, uma dessas. Enfim. Mas eu queria ficar à disposição aí, se tiverem perguntas. Vamos começar, então, por ordem. A doutora Cíntia levantou a mão primeiro, nesse segundo tempo. Então, a palavra é sua, doutora. Obrigada, Fátima. Obrigada, professora. Professor, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Dentro do que é o direito, dentro do formalismo do direito empresarial, qual é o modelo de negócio a ser estendido, né? Porque quando nós falamos em parque, essa vontade de servir, que eu entendi qual é a conotação, mas como que eu posso transferir para o direito empresarial? Seria uma flexibilização do caráter da empresa, daquele caráter patrão, empregado, ou em relação aos donos, a própria empresa em relação aos seus clientes, ou ambos? Ambos, tá? Mas eu vou te dar um exemplo que já foi validado lá pelo advogado, que é o doutor Arnaldo, a banca do doutor Arnaldo Rizardo, que eles são... Tá. O doutor Arnaldo Rizardo é um desembargador aposentado, bem conhecido em vários livros, né? Uhum. E ele tem um escritório de advocacia aqui em Porto Alegre, porque ele já é aposentado, né? Então ele está atuando como advogado e tem os filhos ali, então eles que validaram para mim para a área do direito. E o que eles fazem? O que o direito faz? Essa intenção de trazer a filosofia Disney para o direito, por exemplo, não é tão simples, tá? Mas, por exemplo, o cliente da advocacia, geralmente ele tem ansiedade, né? Ele quer saber como é que está o processo, quanto tempo vai durar, como é que, enfim. Então, esse feedback contínuo com o cliente é fundamental, tá? Então, isso é uma coisa que a gente está trazendo e que eles concordam comigo. Porque
muitos escritórios da advocacia não fazem isso, né? Não fazem nem questão de atender o cliente. E não é bem assim. Então, essa, digamos assim, manutenção do atendimento, ou esse atendimento contínuo, ele vai ter que entrar em todas essas áreas, não vai ser só no direito, não. Mas no direito, principalmente, porque o direito, ele tem, até no modo de falar, como eles fazem, eles também vão precisar mudar, porque nem todos, quem não é advogado, muitas vezes não entende os termos, né? Então, linguagem é uma questão que pode, não digo mudar, mas o jeito de falar, entendeu? Para o cliente entender. Estrutura e layout, por exemplo, essa questão, lá nesse escritório que eu comentei com vocês, eles fizeram uma sala de estar, como aqui, parecida com a minha. Então, em vez de atender numa sala de reunião tradicional, existe ainda sala de reunião tradicional, mas também já tem essa salinha, onde com café, entendeu? Para a coisa não ficar tão formal, para as pessoas se sentirem mais à vontade. É um exemplo. Entendi. Tudo bem? Obrigada. O professor Rafael, por favor, a sua pergunta. Obrigado à coordenadora do evento aí, professora Fátima. Primeiro, um recadinho para o Sérgio Damião. Sérgio, você não está vendo ainda a foto do César, né? Infelizmente, só estou vendo a foto do querido César. Queria vê-lo ao vivo. Mas eu já tive a honra de estar nesse escritório aí maravilhoso. Exatamente. Mas eu estou te vendo, Sérgio. Então, cara, eu estou a foto... Sérgio, é que nas suas configurações aí, você mandou desativar a câmera ao vivo. Porque o Google Meet tem esses pequenos detalhes, o que o Zoom não teria. Já que você teve uma vez lá no César, eu tive pelo menos duas, né, César? Aí no seu escritório. Já teve até na minha casa, já teve. Pelo menos duas. Então, estou na sua frente, viu, Sérgio Damião? Opa! Né? Mas eu estou junto aí. Agora, a Cíntia fez uma pergunta muito coerente. Falou o pessoal da área de direito, né? Tem algumas profissões, e eu vou criar uma polêmica aqui, porque eu sou polêmico. A área de direito, junto com alguns profissionais da área de saúde, por exemplo, o médico, o dentista, eles ainda dão chá de cadeira na gente, né? Marca um horário, atende 1 hora depois, nos chamam ainda de paciente e não de cliente, né? E é o seguinte, e falam tudo que dão bronca na gente. Tem várias, né? Eu uma vez fui numa médica, ela se negou a me atender. Eu falei, mas por que a senhora não vai me atender? Porque você é obeso, como eu sou, meio gordinho, então você não sabe comer. Então ela falou, primeiro, antes de falar comigo, vai aprender a comer. Eu falei, mas peraí, nos últimos 60 anos eu comi dessa forma. Será que eu comi errado? Né? Então, algumas profissões, elas ainda afastam um pouco, né? E quando a gente vê esse grupo aqui preocupado com adaptações, tanto culturais como profissionais, preocupado com sustentabilidade, com a inteligência que pode gerar desse conhecimento aqui, nessa live aqui, a saúde de todos nós, o ambiente. E uma palavra que é fantástica, servir. Muitos de nós aqui servimos bem as pessoas. Eu tenho a Roseli Nogueira, que está aí de Várzea Paulista, ela serve umas crianças lá de forma excepcional. A gente sabe quando que a criança é formada na Várzea Paulista. O Roberto Vertamati e a Miriam Vertamati, que na semana passada fez 50 anos de matrimônio, serviu as pessoas que estavam lá. O Sérgio Damião tem um livro, Se Vira nos 30. A Terezinha Covas tem N livros, a Fátima tem N livros. O Celso, enquanto está aí na live, já publicou que ele vai fazer coquetéis não alcoólicos para as pessoas que não podem beber. E assim vai, lá em Angola, com a Sandra Menzel, que é jornalista servindo. Quer dizer, esse espírito de servir nós já temos. Aí fica a pergunta, se a gente fizesse um ranking,
quais as profissões ou os profissionais que ainda não têm esse espírito de servir? Para mim, É você que é o... olha, eu elenquei esses 10 por dois motivos, tá? Sendo bem franco com todos vocês. Um é esse, professor Rafael. Aqueles que eu creio que precisam, né? Estou falando direito, contabilidade pública, tá? Outro que é pessoal da TI, que às vezes é muito fechado, não... Eu sei porque eu já dei várias vezes aula para o pessoal da TI, MBA, principalmente na área de projetos, eles não têm uma dificuldade em comunicação, sabe? Então, assim, não estou dizendo que todos são assim, mas que existe isso, existe. Medicina robótica, por exemplo, que eu quero entrar também, não é tão fácil, tá? Mas o outro motivo é, com certeza, uma oportunidade no nosso país. Por exemplo, fala em agronegócio, não tem. O Brasil é agronegócio puro, né? Então, assim, outra área assim, que eu vejo que o Brasil vai precisar é diplomacia, né? Então, assim, visão de futuro, né? Pensando, né? Aprender a negociar mais, né? Acho que o Brasil pode muito mais. Então, são algumas assim, oportunidades de mercado e também aqueles que precisam mesmo. Exatamente. Mas, César, deixa eu completar, aí vai uma experiência que eu e a professora Fátima fomos entregar o seu livro na Universidade de Harvard. Você lembra disso, né? E nós fomos entregar o seu livro, como entregamos os livros da Terezinha, do Celso. Quem me deu o livro para levar, eu levei para universidades americanas. Mas eu dei a sorte, e aí é por anjo da guarda, de, na entrada da Universidade de Harvard, uma senhora portuguesa nos atendeu. E era uma portuguesa que tem uma barraquinha lá de bebes há 30 anos. E eu estava meio perdido lá, ela me levou na sala do diretor do MBA, e ele chegou e falou, bom, o que você veio fazer aqui? Eu falei, não, eu vim dar um livro sobre hospitalidade, papapá, falei, ele falou, então vamos assistir a aula juntos, que eu vou inaugurar a turma desse ano, acho que era 2018, alguma coisa assim. 2018. E eu vou inaugurar falando desse seu livro, que você veio aqui nos servir um livro. Eu falei, entreguei. Então, deu uma introdução. Agora, aí você imagina, aí o cara fez uma introdução, falou do livro, e aí ele vira para os alunos e diz o seguinte, senhores alunos, a universidade é o recanto mais quadrado que tem no mundo. Só que nós vamos mudar isso aí. Vocês vão sair agora da sala de aula e as nossas boas-vindas estão no pátio para vocês, servindo cerveja gratuitamente para todos os alunos. Cerveja no pátio de uma das maiores universidades do mundo, que é Harvard. Vocês têm direito a tomar 2 copos e voltar para a sala. Os alunos foram num calor fantástico que estava naquele dia, que era setembro, era ali perto da Semana da Pátria Nossa, né? 7, 8 de setembro. Os caras foram, tomaram a cerveja. Os professores não podiam tomar cerveja, mas os alunos podiam. Quando eles voltaram para a sala de aula, o diretor do programa, né, disse, o que vocês acharam dessa nossa inovação no programa de MBA? Servir cerveja nos primeiros 10 minutos do curso. Os alunos falaram, nós vamos estudar muito mais. Aí e ele virou e falou, é dessa forma que a gente está querendo servir vocês na educação. Ter um lazer, né? Claro, nós não podemos abusar do lazer. Você vai tomar 20 copos, que aí não tem como dar aula, né? Então, essa filosofia do servir, e quem me conhece aí, tem muita gente, o servir é a única saída de nós termos mais amor com os nossos semelhantes. Então, quando a gente pega, por exemplo, aí não vai nenhuma crítica de direito,
O cara do direito só sobrevive porque ele pegou uma desgraça de alguém que está brigando com alguém ou alguém que está brigando com uma instituição. Porque se estão brigando, e aí pega um casal que se separa, não tem amor. Não tendo amor, aí cai no profissional. Então, César, eu fui seu professor, tive várias vezes com você. A gente, quando vai aí, a gente sai, vai naquele shopping ou vamos numa churrascaria. Você é um exemplo de servir pessoas. Você sabe disso. Obrigado. E hoje, nesse mundo maluco, que tem 40, 50 lives no mesmo horário, né? A gente tem que escolher aqueles que são melhores. E vocês escolheram bem quem está aqui agora, ouvindo a palestra do César. Muito obrigado por ser nosso amigo. Eu que agradeço, nossa, uma honra, e eu, assim, o professor Rafael, ele impulsionou, né, esse que é o objetivo dele também, de vida, ele, a professora Fátima, né, com essa entrada lá em Harvard do livro, é bastante interessante, mas é bom lembrar, né, professor, essa intenção de colocar o material em inglês também, né, eu sempre sugiro para os alunos, né, porque se não tem inglês, eles não dão muita atenção também, né. Então é uma dica, hein? Sempre. Tem em português, mas também em inglês. A doutora Fátima está falando, mas está com o microfone conectado. Agora, vou fazer uma Isso. pergunta para você. Eu fico muito curiosa. Eu gostaria de saber como nasceu esse interesse seu por esse assunto, de desenvolver o livro depois, de andamento. O que motivou você para dar esse site? Bom, esse, na verdade, esse livro aqui, que é o assunto de hoje, ele é o terceiro livro, tá? Sim. Eu tenho mais dois. Esse 2017, 2015 foi sobre Imagineering, que é a parte de projetos da Disney, né? E em 2013, há 10 anos atrás já, foi um livro sobre gestão da qualidade em serviços, que foi aplicado para a hotelaria. Então, eu acho que sim, eu acho que é uma coisa que eu gostei, que foi escrever. Eu já gostei mais, eu confesso para vocês, hoje já não estou com aquele gasto todo para escrever, eu estou mais para tentar aplicar aquilo que eu escrevi, né? Acho que depois a gente vai evoluindo, né? Então, assim, hoje eu quero saber o que o PI 44 vai fazer, né? Com o direito, que nem o professor Rafael. Eu quero ir lá no escritório de advocacia, mudar o layout do escritório. Eu quero ir lá com o pessoal da medicina e dizer, olha, vocês estão com o robô funcionando, mas como é que fica, por exemplo, a questão do conforto humano, né, que entra em sustentabilidade, né, ou da transparência com o paciente. Então, assim, a gente coloca um robô funcionar. Como é que, né, se aplica isso? Então, é isso que hoje me motiva, né? Porque os anos vão passando, né? E eu quero saber onde que isso eu posso aplicar. Ou como eu posso compartilhar, né? Seja com alunos ou com amigos queridos, né? Enfim, eu estou mais nessa agora. Estou mais querendo aplicar e compartilhar. E quais são as maiores dificuldades que você encontra nesse meio, em todas essas áreas? Bom, a maior dificuldade que eu tive foi inicialmente que eu estava muito para parques temáticos, né? Sim. Estava assim, parques temáticos. E parques temáticos no Brasil, ele realmente é limitado, né? A gente tem aí alguns parques e eu tive nos principais, tá? Por exemplo, o presidente do Beto Carreiro tem o meu livro, tá? Tá na mão dele, entendeu? Mas os outros também. Então, os 10 principais que eu citei na pesquisa, eles têm. Agora, ficou aquela questão, só parques temáticos, aí veio a parte de hotelaria, a parte de gastronomia, que o professor Celso me ajudou bastante. Então, a gente acabou aplicando, mas agora eu vejo assim que essa questão da filosofia Disney, especialmente como uma das áreas, né, ela é aplicada em qualquer negócio.
Essa é a verdade. Qualquer prática. A filosofia Disney tradicional, né, professor Bertamati? O professor Bertamati esses dias me questionou, mas a Disney está com alguns problemas aí, né, de atendimento. Então, eu concordo. Então, a questão tradicional é o que a gente vê aí com o legado do Walt Disney, né? Muito bem. Professor Sérgio Damião Lopes levantou a mão. Ele quer fazer alguma pergunta. O escritor, Sérgio, né? Deixa eu ver se eu pego o teu livro aqui, Sérgio. Deixa eu ver onde é que está. Pode ir falando, Sérgio. Não, primeiro sempre, né, parabenizar aí o César, né? O César, eu tenho uma gratidão enorme, porque foi a pessoa que lá atrás me levou à FCU, né? Que fez o primeiro convite para que eu entrasse no mestrado, que eu estou com as matérias concluídas. Tá, indiretamente ainda é um orientador da minha tese, ele me dá um suporte muito bacana e criou uma amizade profissional, pessoal muito grande. Tem uma participação especial dele no meu livro. O livro dele eu cito como referência, né, que o tema do livro é sobre atendimento. Aí uma pergunta que eu queria te fazer, César, a hotelaria, sem dúvida, quando você fala em atendimento, acho que é o berço de toda a questão do atendimento, né? Que é a coisa que é exercitada toda a jornada do cliente, né? A partir do momento que ele escolhe onde ele vai ficar, toda a permanência, toda a estrutura, né? Quando você lançou o teu projeto de doutorado, você imaginava replicar para tantos outros segmentos? E segundo, em ordem de grandeza, onde você vê mais dificuldade em aplicar? Pensando não na questão do profissional, mas sim na complexidade do segmento. Sim, no doutorado, eu não tinha intenção, em hipótese alguma, de aplicar em outra área. Inclusive, o professor Celso dos Santos Silva, num determinado momento, minha tese já estava lá com 200 e tantas páginas, eu nunca me esqueço disso, viu, professor Celso? Me doeu no coração. Ele me disse, olha, César, eu gostaria que tu tivesse uma nota tal, mas eu acho que você não vai ter, porque tu está enrolando, está escrevendo muita coisa. E eu disse, ou tu tira essas quase 100 páginas aqui, ou a tua nota não vai ser como eu gostaria. E aquilo, para mim, me marcou bastante, porque eu aprendi uma coisa que os americanos têm a nos ensinar, que, através do professor Celso, ele me passou, é a objetividade das coisas. Então, eu não tinha outra questão. Eu peguei, tirei essas 100 e tantas páginas e entreguei a tese. O professor Bertamati está aí, inclusive, foi avaliador, e eu tirei a nota que eu queria, porque eu ouvi eles. Eu aprendi a ouvir. Porque eu queria botar mais coisas, sabe? Daí, só que era tudo da mesma coisa. Aí eu aprendi isso. Eu aprendi que eu teria que ser mais objetivo. E nós, brasileiros, nós temos um pouco dessa cultura de meio enrolar ou ficar explicando aquilo que já foi explicado. Então, eu aprendi isso e eu tive uma excelente avaliação com a FCU, graças a essa questão que o professor Celso colocou, né? E aí eu não pensei em outra coisa lá na época. Era parques temáticos e bem focado, porque eu tinha que atender um objetivo que era o doutorado. Era o objetivo da pesquisa, não era o objetivo que nem agora, de mercado. Agora, no caso do pós-doc, já é outra coisa. Mas eu nem imaginava isso, imagina, em medicina robótica, no direito, nem sonhavam com isso. Isso foi depois, Sérgio. Quando eu já estava com o livro publicado, que aí, principalmente a professora Rossana Pavanelli, que infelizmente não está mais aqui, ela foi muito incisiva comigo. Ela disse, César, isso aqui não é só para parques temáticos, né? Isso aqui tu pode ampliar o leque. Então, não sei se eu te respondi, assim, que são momentos, né? Para cada coisa. A outra respondeu. Pergunta, Sérgio, era sobre a dificuldade, né, de aplicar e tal, né? Eu tive bastante dificuldade para aplicar com parques temáticos.
especialmente. Porque, inclusive, depois com a pandemia, então, aí nem pensar, né? Mas, assim, o que eu tive uma boa visibilidade, que me ajudou e que eu acho que compartilho com vocês, foi colocar o material em inglês. Eu acho que isso foi uma das maiores sacadas que eu tive, porque aí eu consegui expandir o livro. A própria editora, ela, no caso do livro, ela fez um outro acordo, que foi principalmente com a FENAC, que começou a vender em Portugal, na França, na Itália, onde mais? No Japão, França, Itália, Japão e Inglaterra. Esses países. Porque estava em inglês. Só por isso. Então, eles me pagaram o preço cheio, e aí eles lá chegaram a vender a 70 euros esse livro. Lá na Europa, né? Só que eu não ganhei isso. Tá? Eu ganhei os 70 reais. Né? Dividido em 35. Porque metade fica para a editora, é assim que acontece. Mas eles ganharam em escala. Né? Porque estava em inglês. Só por isso. Muito bem. O professor Bertamati também havia levantado a mão. Continua, professor? Sim, sim. César, o professor Rafael ele fez um comentário, eu acho que é tremendamente pertinente. O servir parece que é bastante amplo em todo o sentido do que você está falando. E o servir é quase que você se desprender de você mesmo para atender o outro. Você comentou, e está no seu material, a questão da monetização. Não há um certo conflito entre... Porque você precisa ganhar, você precisa viver. Não há um certo conflito entre o servir e e ganhar o dinheiro? É tão conflitante que eles não estão juntos no modelo, né? A monetização tem um espaço para eles, tem a visão, parcerias, metodologia, e a parte de servir está na oferta. Mas isso não quer dizer que não tenha a gestão da integração. Quando eu descrevo lá os resultados, né, eu digo que a gestão da integração ela é fundamental. Então, a gente, ao mesmo tempo que está a monetização, tem que estar a oferta e a sustentabilidade. É isso que o Instituto de Modelos de Negócio, eles dizem. A coisa tem que acontecer simultaneamente. A gente sabe que são coisas distintas, tanto é que, né, é um tripé, mas que eles têm que atuar juntos. Então, quando eu falo 40, são 44 variáveis, né? Elas precisam caminhar juntas. Claro que algumas se destacam mais, né? Mas isso não quer dizer que todas não sejam importantes. Acho que seria isso. Professora Terezinha Cobas, quer falar, né? Desculpa, César, estou aqui na minha recuperação, mas duas coisas que eu acho que são importantes de nós falarmos. O professor Rafael, ele citou uma coisa que há muitos anos nós discutimos na área de saúde, né, na parte de gestão, a questão do cliente e do paciente. Infelizmente, as mudanças foram muito... não acompanharam todo esse movimento global e a visão assistencial da saúde, ela foi priorizando, e a visão do paciente. Nós utilizamos na hotelaria hospitalar, né? Que hoje nós não usamos mais na hospitalar, usamos na área de saúde e em facilities, nós falamos do cliente, né? E uma das questões que englobam essa hospitalidade é o acolhimento, é a forma de acolher para que o cliente, afastado das suas atividades profissionais, culturais, familiares, ele possa fazer o seu tratamento
e retornar às suas atividades normais. Então, ainda nós temos uma visão muito assistencialista da saúde, salvo alguns hospitais que realmente, nós temos aqui em São Paulo, como no mundo todo, hospitais que realmente se enxergam como empresa e são administrados como tal, que foi a minha tese de doutorado. Porque até uma coisa interessante, que quando falava assim, você trabalha na área de saúde, acho que eles me viam com um bisturi dentro do centro cirúrgico. E, na verdade, a gente tem que analisar o aspecto do conforto do paciente e também desse cliente, né? Ele foi uma visão até muito focada nas irmandades no passado, e da trajetória toda que eu tive a honra de ter a professora Eva Lacatos como orientadora e me fez escrever a história dos hospitais, e daí a gente tem toda essa trajetória das irmandades, né, tanto dos padres como das freiras, e mantidos até hoje pelas Santas Casas, né? Mas compete ao administrador, aquele que assume o seu papel como gestor nas diversas unidades, de fazer essa mudança de cultura para que até o próprio usuário do serviço se sinta atendido com acolhimento. Então, por isso que nós fomos buscar na hotelaria tradicional muita coisa para se encaixar se alinhar com a hotelaria na área de saúde. E vai aumentando cada vez mais, né? Porque à medida que a população está envelhecendo, por exemplo. Então, hoje, antigamente se falava asilo, casa de repouso. Hoje não, são instituições de longa permanência. Hospitais de transição. As pessoas falam, nossa, mas o que é isso? São hospitais onde as pessoas fazem uma cirurgia, qualquer coisa muito mais grave, e precisam ter um espaço para ela poder se restabelecer e voltar às atividades normais. Então, tem muita coisa que não passa para a população, né? Nós obtivemos, assim, nos últimos anos, índice de crescimento de doenças gravíssimas. Tivemos aí a pandemia, né? Mas é uma questão de nós mudarmos o conceito, né? Através das pesquisas científicas, com certeza. Muito bem colocado. Inclusive, a gente tem... nesse modelo, no PI 44, eu trouxe essa questão do conforto humano, que a senhora muito bem abordou, está citada lá, tudo, mas eu trouxe também do professor Castelli, aqui do Rio Grande do Sul, alguns itens que ele participou da pesquisa também, né? Como assim, convivência, como eu citei antes, né? Mas também tolerância, generosidade, né? Se aplica bem aí, né? Tolerância, né? Harmonia, enfim, que são fatores que muitas vezes as pessoas não têm nas empresas. E é difícil treinar isso, eu acredito, né, professora Terezinha, porque muito isso vem da pessoa, né? Então, às vezes, o grande desafio é encontrar as pessoas que já têm os sinais, acredito eu, desses itens. E pessoas atendendo pessoas, né? É isso mesmo. Aliás, esse evento que acontecerá agora em agosto, onde nós vamos falar um pouco sobre os mais 60 que estão falando bastante, a abordagem é até na linguagem de como você cuida desse cliente mais velho, né? Nós temos uma cultura muito focada no afastamento do idoso das áreas de trabalho, culturais, etc. E nós estamos vivendo um momento de mudança de cultura. E eles são cobradores disso também. Exatamente, professora Terezinha Covas, por isso que eu estarei lá do seu lado, porque quando o cara chega nos 60 e 60 mais, tem uma meninada aí que domina inteligência artificial, que domina chat GPT,
que domina a tecnologia, mas não domina aquilo que nós aprendemos com os nossos avós e com os nossos pais. Pedir a bênção para os mais velhos. Eu me lembro que visitava minha avó, eu beijava a mão de todo mundo. Só não beijava do porteiro do prédio, porque eu não era parente. Mas tio, tia, eu beijava. E essa meninada de hoje está afastando um pouquinho esse pessoal dos 60 mais, que eventualmente tem dificuldade com essas novas tecnologias. Claro, ele não nasceu nessa era. Então, essa harmonização, que foi uma palavra bonita que o César usou aí, é fundamental. E, Terezinha, eu vou dizer uma coisa para você, sem sombra de dúvida, né? Você está nesse evento, você foi convidada para esse evento, que eu sei, porque você é referência nessa área de saúde que tem que mudar. Porque se um cara fica no hospital, às vezes, com muita dor, e tem dificuldade, chega um maluco qualquer e fala, não, esse cara já está ficando com demência. Não está ficando com demência, não. Ele está com dor, ele está sofrendo, e ele quer uma saída para aquela dor dele. É mais uma dor. Muito parabéns, na realidade, e por essa feira que a TCL, a sua consultoria aí, está participando. Obrigada e parabéns ao César, porque eu conheço esse trabalho dele aí tanto. É uma paixão, né? Então, como diz aqui, estamos juntos. Estamos juntos, Estamos juntos. Inclusive, nós tivemos a publicação no Context juntos lá, né? Com certeza. Foi bem, estamos juntos sempre. O professor Celso quer falar, se eu não me engano, né, professor Celso? Levantou a mão. Tá, o microfone, professor, tá fechado. Opa, agora sim. Só parabenizá-lo aí primeiro, bom revê-lo, né? Online, né? E parabenizá-lo por mais essa evolução do trabalho, então o trabalho da continuidade. Eu vou pedir um SOS aqui para o Rafael, para a professora Fátima, para a Terezinha, para a gente fazer um lançamento desse seu livro ainda em São Paulo, porque quando eu volto e meia, dou uma ligadinha para o César, precisa de uma dúzia de livros, não é muito, 10, 15. Depois da pandemia, a hotelaria mudou muito, a gastronomia mudou muito, e a mão de obra está carente, né, de treinamento e está carente de obras também nas universidades dessa natureza, que resgatam a questão da humanização do serviço. A gente está indo para o serviço automatizado, né, desde o fast food até o hotel, né, agora o check-in já é meio automatizado, né? Daqui a pouco vai sumir a recepção, só vai ficar camareiras, algumas já robôs também, né? Que nem os Jetsons, e a cozinha também já está sendo robotizada, 50% ela já está robotizada. Então, está faltando, está se perdendo a questão do humanismo no atendimento de serviço. Então, a hospitalidade legal tem que ser adaptada a todos os setores, ao médico, ao dentista, ao engenheiro, ciências humanas, ciências biológicas, a indústria, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que você, talvez até para tanto estresse, né, que é o escrever e apresentar, desconsiderou, talvez, a retomada dessa hotelaria, dessa gastronomia e dessa área de eventos como uma das áreas que você pode aplicar muito bem o processo, e eu posso ajudá-lo aqui em São Paulo. A gente está na Federação de Hotéis, está no SENAC, né? Participa de alguns grupos, né, de retomada dos negócios de turismo, hotelaria e gastronomia em São Paulo. Mas é isso, prazer em revê-lo, sucesso. E quando você quiser lançar o livro, eu acho que tem que ser em inglês e espanhol, né, que é um outro mercado. E daqui a pouco, né, professor Rafael, mandarim. Obrigado. Professor Celso, muito obrigado pelas suas palavras. Não lhe desconsiderei nunca. Agora, no novo projeto, o próprio PI 44, ele já considera essa área do entretenimento, da hotelaria. A gente vai manter, a gente não vai tirar nada do que foi validado. Tá? Okay. O que a gente vai fazer é aplicar isso que a gente fez
em outras áreas. Então, ela continua, vai continuar. Hotelaria, gastronomia, não se preocupe. Legal. E quando der, a gente lança, e eu agora tirei da editora, eu tirei do mercado os livros, tá? Então, eu pedi os que, na verdade, as unidades, eu devo ter umas 30 unidades só agora. Desse livro. Tá. Eu pedi para vir tudo para aqui para o escritório, e tirei. Então, tem alguns livros ainda, podemos fazer algum evento. Já estou encomendando 20. Tá Antes certo. do evento. Tá bom. Tá bom? Começamos. Obrigado, parabéns. Sucesso. Obrigado. Sempre. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Eu gostaria, porque eu não estive ao vivo recentemente com esse casal querido, Vertamati. Queria mandar um beijo para vocês, parabenizar pelas bodas, dizer que vocês são uma referência em tudo para a gente aí. Parabéns para vocês, e para mim é uma honra. O César me trouxe a essa convivência, mas a partir daí, professor Rafael, professora Fátima, professora Terezinha, professor Celso, todos que eu conheci, eu acho que assim, é uma honra fazer parte desse grupo aí. Parabéns, casal, parabéns, Celso, parabéns, César, pelo trabalho. Eu estou ligado aqui ao secretário do Comércio de Cotia. Hoje, casualmente, eu fui convidado, ele tem um restaurante dentro do estado do Morumbi, e ele pediu para preparar um trabalho sobre atendimento para a equipe dele. Você vê que coisa, né? A preocupação na questão da hospitalidade para quem vai atender os frequentadores do São Paulo Futebol Clube lá, são os sócios e tal. Então, você vê que a coisa realmente faz sentido, e o livro do César, com certeza, é fonte de consulta para mim. Professor Rafael, por ordem, levantou a mão. A palavra é sua. Obrigado, professora Fátima, mais uma vez. Ô, César, e eu vou emendar aqui, né? O Roberto Vertamati e a Miri fizeram um jantar maravilhoso lá. E o Sérgio Damião, desse encantamento que ele tem de servir pessoas, no dia 19 de agosto, ele está promovendo uma feijoada beneficente, claro, todo mundo paga R$80, para um Natal feliz. Não é isso, professor Sérgio? Isso, professor. Isso é uma campanha solidária que a gente faz há 21 anos aqui na região de Itapevi. Já adotamos as escolas, adotamos as crianças, tem uma distribuição de cesta básica. Aí a gente faz tanto a feijoada solidária, tem uma sopa, recentemente uma festa junina, onde toda a arrecadação foi destinada. Eu vou postar no grupo, seria um prazer tê-los aqui com a gente. Viu? Você sabe que eu mandei um recado para você, que eu tenho 10 feijoadas pagas. Opa! Né? Nossa, enorme gratidão, professor. Você tem ideia, onde para mim... Bom, eu vou estar lá, vou ser o primeiro a chegar, porque vai ser uma aula também do MBA, então tem por ordem aí, né? A Fátima vai, claro, comigo 2, o César 3, 4 e 5, o Roberto Vertamati e a Miriam, né? A Cíntia, se quiser dar o prazer, fica à vontade, a Terezinha Covas. Eu não vou convidar a Sandra, que está em Angola, porque vai ficar meio caro para ela vir comer a feijoada aqui. A Rodeli está em Várzea Paulista, está convidada também. E você já faz esse serviço, você falou 21 anos, né? 21 anos. Isso é servir, é amar pessoas, é se preocupar, já preparando um evento lá para dezembro, que é o Natal, né? Então, está... Para dezembro, a gente faz a entrega das cestas, presentes para as crianças, e eu tenho uma honra, que é a melhor função da minha vida, que eu faço por ano, que é ser Papai Noel. Só que esse ano nós vamos inovar, viu? Vai o astronauta e o Papai Noel. Opa, vamos junto, vamos, vai ser uma alegria para É uma maravilha, Papai Noel de cabelo. Vamos continuando, então, doutora... Dia 19 de agosto? Agora... 19 de agosto. Um sábado de manhã. Vai ser aonde mesmo? Qual lugar? É aqui no meu condomínio, no salão de festas, aqui, na verdade, entra por Cotia, mas pertence a Itapevi, César. César, é que você não sabe, o Sérgio Damião, ele tem uma grande fazenda que começa em Cotia e vai até Sorocaba. Eu sei que ele gosta de vinho, isso eu sei. Então, você, se vier para São Paulo, pode vir do Sul, você dorme lá na nossa chácara.
porque a área de abrangência do Sérgio Damião também é Araçariguama. César, para você, eu tenho certeza, aqui tem um quarto reservado para você também, será o menor problema a sua hospedagem aqui em São Paulo. Tá bom. Muito bom. Nosso sistema cai. Doutora Cíntia levantou a mão. A palavra é sua, doutora. Obrigada, Fátima. César, eu tenho pandemia como um divisor de águas, tanto no trabalho quanto na medicina, enfim. Você consegue, não sei se você chegou a fazer essa pesquisa, em termos de atendimento, né, do servir em relação realmente na palavra, exatamente no significado da palavra. Você consegue definir essa diferença em termos de pesquisa? Porque eu vejo por mim, onde as pessoas que acabaram, né, se fechando por conta de que tiveram que ficar em suas casas, tudo, e não tiveram a possibilidade de socializar, de se socializarem. Daí, quando voltaram naquela euforia de vamos para a rua, vamos fazer tudo o que tem que ser feito. Você consegue perceber dentro das suas organizações, né, daquelas que você pesquisou, essa diferença do ideal de servir no atendimento, se houve melhora por conta dessa necessidade que a pandemia nos trouxe? Particularmente, eu acho que o atendimento nas empresas piorou, e bastante. Nossa. Tá? E despencou, para não dizer outra coisa. Verdade. Incluindo a Disney, que a gente já conversou. A Disney antes era uma coisa, agora é outra. Eu sou fã da Disney, adoro a Disney, vou continuar gostando da Disney, conheci toda a história do Walt Disney, tararara. Agora, não é mais a mesma coisa. Depois da pandemia, as pessoas ficaram nessa ansiedade de querer sair, e as coisas ficaram superlotadas, algumas. O atendimento não é... Eu esperei, eu fui agora, em fevereiro, eu estive em Orlando, e eu observei isso aí. Então, assim, é o caso, começando por quem é, digamos assim, a líder, que seria a líder no atendimento, né? Então, assim, eu vejo que o atendimento, o Sérgio, ele trabalha bastante isso, né, Sérgio, especificamente. Mas não só o atendimento, mas aquilo que compõe o atendimento de maneira mais, por exemplo, quando eu falei em estrutura e layout, né, as coisas ficaram, tipo assim, até nos restaurantes, né, o pegue leve. Tipo assim, eu não quero nem tocar em ti, sabe? Assim, as pessoas ficaram meio... E ainda estão, né? Eu acho que por uma questão de medo, né? Porque quem diria que a gente teria a pandemia, né? Quem diria, né? Numa sociedade tão evoluída, né? E veio aí e nos provou que a gente... E quem diz que não pode ter uma outra diferente também, né? Então a gente fica... Eu perdi a minha mãe na pandemia, então eu ainda estou traumatizado com essa história aí. Né? E o luto continua, então não é fácil. A minha mãe estava, por exemplo, ela estava com câncer, mas estava muito bem tratada, né? Com todas as condições médicas e tal. Veio a pandemia, só que assim, pessoa doente, e aí, infelizmente, ela pegou fazendo quimioterapia, né, a Covid. Assim, foi uma experiência drástica até hoje, eu comento, porque não adianta dizer, a pandemia agora ninguém... Não, mas se você não está bem e ela te pegar, não tem como. Né? Não teve a saída. Então, assim, a gente tem uma certa... Eu acho que as pessoas, eu estou dizendo agora por mim, tá? Estão pensando 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer, por exemplo, uma viagem, antes de ir... Aquilo que antes era um problema, antes, nossa, era mais segurança, né? Aqui, acho que em São Paulo, Rio, aqui em Porto Alegre também, com medo de sair de ser assaltado, né? Hoje esse medo já não é só isso. Ele se ampliou. E aí a prestação de serviços, das pessoas que prestam o serviço, também tem seu medo. Por isso que a gente vem com o treinamento, né? Eu vejo aqui em Porto Alegre, por exemplo, pessoas muitas ainda usando máscara, né? Mesmo que não precise, né? Então,
Por que, às vezes, pergunto, não, e pessoas, às vezes, que não são as de idades, pessoas jovens também. Então, assim, as pessoas ficaram traumatizadas. E eu acho que isso vai levar um tempo ainda. Não é bem assim. E principalmente aquelas que tiveram perdas, como o meu caso, né? Fica mais traumatizado ainda. Né? Engraçado. Sim, respondeu. Eu tinha uma percepção diferente. Eu achei que por conta da pandemia, onde as pessoas ficaram nas suas casas, né, ficaram longe da sociabilização, a hora que o momento que voltou, quando tem a oportunidade, quando, né, eu achei que o atendimento fosse diferente, porque algumas realidades que eu conheço, isso aconteceu. Por isso que eu falo que eu fiquei decepcionada com a sua resposta. Tem problema. Eu não estou dizendo que a minha resposta ela seja assim, talvez, na minha percepção, tem exceções, tá? Eu acho que tem indústrias que elas se aprimoraram assim espetacularmente, tá? A prestação de serviços, a própria medicina, eu acho que ela está. Mas aí nós estamos entrando numa área, por exemplo, que nem conforto humano. Né? Até que ponto isso, robotização. Então, assim, a tecnologia está lá disparada, mas será que essa outra área também acompanhou? E eu vejo que, eu, na minha opinião, não piorou. Então, tem um espaço para nós, da administração, e em profissões correlatas, muito grande aí pela frente. Um desafio enorme. Né? Eu, sinceramente, achei que tivesse melhorado em termos de humanização, porque a pandemia nos fez trabalhar com a robótica, nos fez trabalhar com a máquina, com a telemática. Nós somos obrigados, né? E eu achei que justamente por isso nós teríamos melhorado enquanto seres humanos, né? Enquanto do olhar para o outro, essa que é a verdade, né? Eu acho que nós todos melhoramos, tá? Eu acho que uma coisa a gente com o nosso pensamento, acho que todo mundo mudou. Mas uma coisa é a gente ter essa percepção e outra coisa é a gente executar. Sim, sem dúvida. Então, as pessoas às vezes estão muito na delas, elas ficam mais na delas, em vez de tomar uma iniciativa, entendeu? Eu acho que isso que está faltando nas empresas, mais proatividade. A pessoa, ela fica na dela, em vez de ela agir, ela fica na dela. Então, minha percepção, não sou o dono da razão, tá, Cíntia? Imagina! Muito obrigada, César. Tá certo. Obrigado, professor Sérgio Damião Lopes, uma pergunta, para depois seguirmos ao encerramento, senão a tecnologia não vai nos cortar. Não, legal. A Cíntia levantou um tema interessante, né? Eu trabalho num grupo aí do Rio Grande do Sul, né? Com equipe comercial no país inteiro. Eu falo com muito cuidado isso, né? O fenômeno do home office, o fenômeno das ferramentas virtuais remotas, criou uma dificuldade para nós, de área comercial, de encontrar pessoas, de agendar reuniões, de obter retornos. E aí vem muito a questão da humanização, né, da educação, né? O fato de você não estar presencialmente, de você ter reuniões remotas, de você fazer agendamentos diferentes, não desobriga a pessoa do comercial que recebe e a pessoa do comercial que oferece de se esconder, né, de não atender. Hoje, a maior dificuldade da nossa equipe é justamente agendar reuniões, obter retornos. Eu sinto que tem pessoas, e eu falo isso com muito cuidado, falo até das novas gerações, que tem muita dificuldade de retornar, de assumir os problemas, de dar uma devolutiva coerente, de dar uma resposta, vamos dizer assim, que atinja o objetivo nosso, como de quando oferece um produto, um serviço, e da mesma forma, todo mundo quer uma resposta, mas nós temos enormes dificuldades de encontrar pessoas, obter retorno, agendar visitas. Enfim, esse é um fenômeno que, para mim, contribui para que a conclusão do César. Nesse particular, o atendimento, ele piorou muito. É uma coisa que a gente fala, como é que a gente vai reverter isso aí para voltar a patamares, assim, no mínimo, assim, de civilidade, né, de boa educação, né, de respeito na questão da compra e da venda.
Olha, Sérgio, parece que a pandemia desumanizou a humanidade. Mas você vai poder recarregar as baterias lá em Tomar, em Portugal, com a dona Hélia, viu? Dona Hélia está ansiosa para encontrar o professor Rafael, né? Bom, professora Fátima, não sei que você está para encerrar aí, mas já que meu nome foi citado, eu não deixo barato. Cíntia, eu vou dar um depoimento que o César foi modesto quando ele falou que a Disney piorou. Eu vou para lá, ele sabe disso. E o Bertamato estava comigo em Orlando em dezembro passado. Eu não fiz nenhum esforço pela primeira vez desde 1989, são 33 anos de ir para a Disney, porque eles pioraram tudo. Citando um exemplo que a professora Terezinha Covas, a coordenadora da FACEAT, lá do MBA, eu tinha uma visita técnica que eu elaborei para ir com o pessoal do Porto de Santos. Eu acho que o Bertamato está lembrado disso. Aí, numa das confusões, estava o Nelson Ludovico no meio, o Nelson falou, olha, Rafael, o negócio lá está meio complicado, porque como é uma área de segurança nacional e está essa briga da esquerda para a direita, eles querem que você encaminhe uma semana antes toda a documentação do pessoal que vai. Eu falei, então eu não vou mais. Eu não vou mais. Aí eu saí, não vou mais lá para a visita até o Porto de Santos. Eu falei, eu vou reinventar uma visita aqui no quilômetro 48 da Castelo Branco, na fábrica Panetone Balduco, que ainda está humanizada. Só que do lado, o pessoal tinha que almoçar. Na hora que o pessoal tinha que almoçar, do lado do 48, ali na Castelo Branco, aqui em São Paulo, perto de Araçariguama, tem um madeiro. Tem um madeiro que foi meu aluno, o cara do madeiro. Só que eu chego lá para fazer um teste, para levar um pessoal com conhecimento, porque em qualquer lugar que a gente vai, antes eu vou para ver como funciona, lá na hora se eu vi as pessoas. Eu cheguei no madeiro, não tinha ninguém para atender a gente, era só maquininha. Eu cheguei com um cara e falei, mas como é que eu faço a maquininha? Aí eu falei, mas eu vou trazer um cara que é de cadeira de roda, a maquininha está lá em cima, ele não consegue sair da cadeira de roda. Eu desisti do madeiro, desisti do Porto de Santos, e estou desistindo de muitas coisas, de ato pessoal, que o Sérgio Damião falou bem, essa geração não quer mais falar com você. Eles falam, você tem que entrar no site ou vai no WhatsApp. Eu não quero falar nem site, nem WhatsApp. Eu quero ver você. Infelizmente, depois da pandemia, a sociedade piorou. Ela já estava ruim, agora ela piorou. E se a gente fizer um trabalho aqui, nesse grupo, de tentar resgatar esse carinho especial que a gente tem pelas pessoas, né, ninguém segura. Muito obrigado, não vou falar mais. Hein? Obrigado. Quero agradecer a presença de todos vocês que vieram prestigiar o nosso trabalho, o convite que foi feito ao professor César, que aceitou, plenamente se colocou à nossa disposição para trazer esses conhecimentos tão importantes, trocando informações, e cada um de vocês trazendo a sua contribuição. Os nossos amigos lá de Angola não estão participando muito, porque a conexão fica muito difícil, mas estão aí presentes. A doutora Cíntia, que muito contribuiu para que isso pudesse acontecer, e a nossa presidente, doutora Terezinha Covas, que eu gostaria que ela fizesse o encerramento desta palestra do César, desse momento gostoso que nós tivemos com tanto acolhimento de todos. Doutora Terezinha. Agradeço, Fátima. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos vocês. César, eu sei que com você a gente conta em qualquer momento. A sua apresentação foi muito boa, porque da maneira como foi colocada a discussão, né, onde todo mundo pôde participar de uma forma, entre aspas, democrática, não é? Eu só tenho a agradecer. A ADM, a diretoria da ADM agradece bastante, já recebemos seu artigo. Agradeço a professora Fátima, a doutora Cíntia também, e a todos os participantes
nesse momento que nós estamos passando. Esse último item que vocês mencionaram, realmente a mudança é muito grande. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, a respeito de como essa juventude é isolada e solitária, uma vez que a rede social tem afastado muito as crianças, os adolescentes das famílias, né? Então, compete aos pais, às escolas, né, às faculdades, sempre procurarem atender cada vez mais essas inquietações, né, do momento, que são verdadeiras inquietações. Então, eu agradeço bastante, fico à disposição, todos os participantes que quiserem conviver com a nossa ADM, ela está no site, o link nosso está sempre aberto para recebimento de artigos, de palestras e livros lançados por vocês também, tá? Então, só tenho a agradecer. Fiquei muito feliz, César, de reencontrar você online. Às vezes eu encontro o Mickeyzinho né, no WhatsApp, mas foi muito bom rever você, professor Celso também. Tá? Vou fazer o possível para tentar ir em agosto aí nessa feijoada aí. Vai ser bom, né? Vamos ver se vocês encontram. Vamos nos programar, professor Celso. E envio aqui um grande abraço ao professor Castelli, viu? Minha admiração por ele, tenho as obras dele. Vou fazer uma visita para ele também. Ok. Obrigado a todos, viu? Obrigado mesmo. Parabéns. Boa noite. Tchau, César. Boa noite. Bom descanso a todos. Professora. Um abraço a todos. Com Deus. Obrigado. Palestra do professor Roberto Vertamati, ok? Um beijo, grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau.